vamos lá então, fechando mais uma semana de trabalhos. Nós vamos estudar hoje o nosso livro Fonte Viva, texto número 117, Possuímos o que Damos. Só já deixando um recado para vocês, que hoje às 9 horas na Sala Espiritismo Net Jovem eu estarei lá de plantão, fazendo o estudo dessa semana, e o tema que a gente vai estudar será sobre a lei divina ou lei natural. Então hoje, 9 horas da noite, Sala Espiritismo Net Jovem. Vamos lá então. O nosso texto de hoje, ele traz algumas reflexões importantes para nós a respeito da ação da caridade, que nós chegamos a estudar a alguns dos nossos encontros, e é um trabalho contínuo que os espíritos fazem de trazer para nós esclarecimentos sobre esse tema, exatamente porque ele é a melhor forma de nós nos reformarmos e, como consequência, reformarmos o mundo que nós vivemos hoje. Nós temos uma grande preocupação em fazer com que o mundo se torne melhor, e ficamos sempre naquela expectativa de que a melhora surja de algum lugar, geralmente aconteça de uma forma miraculosa, de uma forma sobrenatural, para que o mundo, como que por encanto, se transforme num ambiente mais harmônico, mais fraterno, um ambiente mais bonito, mais saudável. E nos esquecemos de que essa transformação ela começa por nós, e daí então o mundo recebe esse resultado. De um modo geral, nós vemos hoje, especialmente dentro das escolas religiosas, escolas espiritualistas, aquela ideia de trazer a ideia de um paraíso num determinado local, e que todos nós, cumprindo determinado tipo de prática ou de ritual, ou até mesmo abraçando uma determinada crença, nós chegaremos então a esse estado de felicidade plena. A importância que nós temos de estudarmos a doutrina não é analisarmos o mundo físico ou o mundo espiritual, analisarmos somente o futuro junto dessa condição de elevação espiritual. A doutrina nos permite estudarmos uma linha contínua de evolução, e tendo como foco principal o estudo a respeito de nós mesmos. Então não tem aquela preocupação de onde eu vim ou para onde eu vou. De onde eu vim, onde eu estou e para onde vou faz parte de um mesmo conjunto para nós. Então nós não analisamos, como acontece normalmente dentro de uma visão superficial a respeito do mundo espiritual. Nós analisamos então o caminho e analisamos os locais, e nos esquecemos de analisar aquele que é o viajante. Então nós tiramos o foco dos mapas, tiramos o foco da bagagem, ou tiramos o foco da geografia e começamos a analisar individualmente a nós mesmos, analisando quem nós somos e o que nós desejamos ser, e baseado naturalmente naquilo que nós também já fomos. Então nós analisamos a nossa própria condição. E quando a doutrina fala para nós dessa importância de nos transformarmos, para não estarmos num paraíso, mas para alcançarmos uma condição de felicidade paradisíaca dentro de nós, ela depende exatamente dessas mudanças que nós estamos promovendo gradualmente na nossa vida, no exercício da nossa existência aqui no universo de um modo geral. Porque a gente lembra sempre que a evolução ela não se dá apenas no momento em que nós estamos encarnados. A evolução simplesmente acontece. Cada ambiente oferece para nós uma oportunidade ou uma determinada experiência
que vai fazer com que nós cresçamos e desenvolvamos determinado aspecto da nossa personalidade. Então, percebendo então, principalmente nesse estágio em que nós nos encontramos, um estágio que mostra ainda uma grande imaturidade da nossa parte, nós estamos encarnados vivendo ainda em função dos nossos interesses, em função das sensações, dos estímulos que nos proporcionam determinado tipo de prazer. Então nós estamos muito focados nessa existência acho que a palavra certa de se utilizar é exatamente uma existência de sensações. Então nós precisamos disso. E por isso vivemos em função dessas impressões que nos marcam de alguma forma. Então, percebendo isso, que essa é a nossa realidade, então poderíamos perguntar, mas isso é certo ou isso é errado? Isso não é nem certo, isso nem errado. Isso simplesmente é a situação que nós estamos vivendo. É o estágio, é o momento em que nós estamos vivendo. Então não existe um momento certo e um momento errado. Cada um de nós se encontra exatamente onde deveria estar, de acordo com a sua condição evolutiva. E nós então vamos mudando, modificando essa nossa condição conforme nós vamos crescendo. E como nós sabemos que não existe uma determinação divina dizendo que nós temos o nosso próprio prazo, que nós temos uma obrigação para fazer isso ou para fazer aquilo, nós simplesmente vamos nos transformando e conforme cada um se transforma, vai, por mérito próprio, conquistando aquilo que aquilo que lhe cabe. Então nós estamos no nosso momento. Se por acaso daqui 1 ou 2 encarnações eu dei um salto evolutivo, alcançando uma condição mais elevada, uma condição superior, diferentemente de outros que ficaram ainda vivendo no campo das sensações, eu consegui evoluir por mim mesmo e aquele que não conseguiu evoluir terá outras oportunidades. Então não existe o certo ou errado, não existe o bom ou o mal. Existe simplesmente a conquista e o merecimento. Aqueles que mais demorarem serão naturalmente forçados a se transformarem pela própria força das circunstâncias, pela pedagogia divina, que nos ensina pela lei de causa e efeito o caminho que nós temos que percorrer e também nos estimula a uma maior velocidade de transformação. Então, quanto mais dificuldades, quanto mais dor nós enfrentamos, como consequência das escolhas que nós fazemos, maior é a vontade de nos transformarmos. Então, aquela expressão que nós utilizamos dentro da doutrina, ou nós crescemos pelo amor ou crescemos pela dor, ela se aplica exatamente nessa condição. A necessidade que nós temos de nos transformar virá pelo amor, conforme nós nos conscientizarmos do nosso papel, da importância do mundo para nós, da importância da nossa existência, do objetivo que nós desejamos alcançar em termos de elevação espiritual, ou ela virá pela dor. Quanto mais nós resistimos, maior será o arrastamento. Então, a transformação ela virá de qualquer forma. Porém, como eu falei para vocês, existe uma grande preocupação do mundo espiritual em nos auxiliar nessa transformação. E a melhor forma de fazer isso é fazer com que nós percebamos exatamente o resultado das escolhas que nós fazemos. Então, se fala constantemente em termos de caridade, em boas ações, amor ao próximo. Essas são expressões que são universais. Cada uma de acordo com a sua estrutura, sua linguagem, de acordo com a cultura, o ambiente em que ela se encontra, em que ela pode ser dita, mas a essência acaba sempre sendo a mesma. O desenvolvimento da fraternidade. Então os espíritos estão sempre nos incentivando a essa prática, a esse exercício, e próprio Jesus, também quando esteve aqui, o trabalho que ele realizou, muito mais do que um trabalho filosófico, de esclarecimento, de orientação, foi exatamente da exemplificação. Nós podemos perceber que em todas as passagens
em que Jesus se encontrava realizando algum tipo de trabalho, esse trabalho era voltado para a caridade. Então a melhor forma de nós instruirmos é exatamente através do exemplo. Daí então começa que o cristianismo se baseia nisso: amar ao próximo como a si mesmo. E acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas esse amar ao próximo vem exatamente, se torna exatamente a base do exercício da prática caritativa. E aí então os Espíritos nos orientam que essa é a melhor forma de nós experimentarmos a sensação, experimentarmos essa impressão desse sentimento nobre quando ele começa a se desenvolver dentro de nós. Podemos ver que dentro da doutrina a frequência com que nós somos orientados ou somos estimulados a fazer um trabalho dessa natureza vem exatamente como forma de nós nos instruirmos e de nós também até mesmo fazermos com que nós nos instruamos e também auxiliemos aqueles que buscam a instrução. Porque nós percebemos sempre que aquela ideia de buscar a salvação é algo presente na esmagadora maioria das religiões. Todos desejam buscar essa salvação. Aliás, esmagadora maioria não, em todas elas. Todas elas incentivam os homens a alcançar essa condição de felicidade plena. Então, todos praticam essa lei do amor, muitas vezes até de uma forma inconsciente. Fazem porque surge oportunidade, outras vezes fazem porque são incentivados a fazê-lo, mas muitas vezes sem compreender o seu real significado ou o seu efeito, mais concreto, mais real. Então, recebemos sempre essa instrução, essas instruções. Aqui nós temos, então, nesse texto de hoje, que é mais uma das passagens que chegam para nós, aliás, essa é bastante antiga, Paulo de Tarso, lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, tem uma passagem que Emmanuel separou, dizendo para nós: é mais bem-aventurado dar do que receber. E aí, então nós já começamos a criar aquela imagem de que forma que nós podemos entender essa ideia do dar e do receber. Inicialmente, Emmanuel chama atenção para algo que é muito mais frequente no nosso entendimento. Ele diz assim: quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Então, para nós, ideia de caridade é exatamente isso: de oferecermos algo material para satisfazer a necessidade de alguém que passa por essa situação. Nós vamos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que fala sobre caridade, né? Não deixe sua mão esquerda saber o que a direita faz. Quando se fala sobre caridade, a primeira imagem que nós temos é a caridade material. E nesse capítulo chama atenção também para nós para um tipo de caridade que, de um modo geral, as pessoas não compreendem. Ou muito mais do que isso, as pessoas não valorizam. Que talvez seja essa parte mais triste dessa nossa vida em comunidade, do desenvolvimento do sentimento de fraternidade entre as pessoas. Como acontece na nossa sociedade, nós vemos que, por exemplo, entre os administradores públicos, as suas realizações que são mais notáveis são exatamente aquelas que dizem respeito às construções. Então, na verdade, uma rua, um edifício, um viaduto, uma escola, um hospital que é construído, ou todos eles ao mesmo tempo, como acontece com frequência, essas estruturas se tornam, na verdade, monumentos de propaganda de suas administrações. Então tem a necessidade de ter um monumento para mostrar aquilo que se fez. Ao contrário, quando nós falamos de um serviço social
que muitas vezes não apresenta um resultado concreto que possa ser observado pelas pessoas, ele acaba ficando em segundo plano. Então, quando você melhora a qualidade de vida de uma pessoa, quando você desenvolve a educação de um jovem, essa educação não é medida para saber exatamente assim, qual foi o tamanho da realização que você fez. A quantidade de informação, a educação que um jovem recebeu num trabalho social, envolvendo esporte, envolvendo cultura, é a diversão, entre aspas, daquele momento. É uma situação que naquele momento aquele jovem vive. Mas não é possível fazer nós mensurarmos um trabalho feito a longo prazo. Porém, quando nós construímos um monumento, e basta a gente lembrar dos grandes monumentos da humanidade, quando nós falamos sobre Muralha da China, quando nós falamos sobre pirâmides do Egito, quando falamos do Coliseu Romano, quando falamos de outras tantas estruturas espalhadas pelo mundo afora, elas estão ali. Séculos, milênios, geração após geração, ali parada, mostrando que aquela construção dizia respeito à passagem de alguém aqui pelo mundo. Vemos o Taj Mahal, que é um outro grande monumento, um grande túmulo que foi construído e que hoje as pessoas apreciam. Então o nome daquela pessoa está marcado por, vamos dizer assim, por gerações e mais gerações, sabendo quem fez, por que fez e onde fez. Porém, naquele mesmo momento, imaginando um faraó, ou imaginando um daqueles imperadores que nós temos, quantas crianças foram educadas no momento da sua gestão? No momento do exercício do seu governo? Quantas pessoas foram beneficiadas de um atendimento de saúde? Foram acolhidas no seu sofrimento? Foram acolhidas na sua fome? Isso não se percebe. Então nós vemos que para nós, os monumentos concretos são aqueles que sempre marcam o trabalho que nós realizamos, e ao mesmo tempo, ainda que de uma forma inconsciente, nós percebemos que um trabalho silencioso que nós fazemos no campo moral, ele, como eu disse para vocês, acaba sendo subvalorizado se comparado com o trabalho feito de uma forma mais concreta. Então, para nós, a caridade material, ela sempre vai ter muito mais valor do que a caridade moral. Nós perguntamos assim, qual que vale mais? Um sorriso ou uma nota de dinheiro? Para nós, de imediato, nós pensamos na nota, porque a nota ela é capaz de realizar algo que a pessoa precisa, comprando, por exemplo, uma roupa, um remédio, um pedaço de pão, qualquer coisa assim. E quando nós falamos em valores maiores, maiores também são as construções. Mas nós não lembramos sempre, né? Inclusive nessa mensagem que nós ouvimos, nessa última mensagem que nós ouvimos aqui no momento de harmonização da nossa sala, André Luiz coloca para nós assim que muito mais do que o tamanho do valor que você oferece para a caridade é a quantidade de amor que você põe junto dela. Então nós vemos que sim, o material é importante. Porém, se nós não tivermos a nossa intenção, o nosso sentimento, o nosso envolvimento naquela doação, naquela contribuição, ele simplesmente vai oferecer, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade de concretizar alguma coisa, mas em termos de crescimento moral, ele vai ter uma pequena contribuição. Muitas vezes uma contribuição quase que insignificante. Por isso, então, quando Emmanuel chama atenção para nós, que quando se fala sobre dar é muito mais importante do que receber, nós pensamos o quê? Oferecer dinheiro, oferecer recurso material. E não pensamos na nossa preocupação da nossa doação pessoal. E ele continua, sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar em que ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais
que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno dos nossos passos. Então, já começa a passar para nós aqui que esses bens espirituais que nós oferecemos, eles podem muitas vezes ser algo que exige de nós pouco esforço, mas ele exige de nós grande vontade. Porque dar um sorriso, um cumprimento, um conforto no momento de dor, em termos de um abraço, em termos de uma palavra amiga, é algo que nós não precisamos nos esforçar. Basta simplesmente ter a vontade de fazer. Porém, precisa de uma vontade muito grande. Porque para esse tipo de exercício, o exercício moral, nós temos que quebrar uma série de barreiras que muitas vezes nos impedem de fazer aquilo que precisamos fazer. Barreiras do preconceito, barreiras da afinidade, porque nós temos essa tendência a valorizarmos, e é muito natural que seja assim, a valorizarmos muito mais os nossos laços afetivos do que aquelas pessoas que vivem distantes da nossa vida pessoal. Então nós precisamos pensar assim, nós pensamos assim, eu vou ter que fazer alguma coisa envolvendo sentimentos para alguém por quem eu não tenho nenhum tipo de sentimento. E aí então nós começamos a pensar, mas será que eu faço? Será que eu não faço? Será que vale a pena fazer? Então eu não preciso de sacrifício nenhum, a não ser o sacrifício de nós mesmos. Enquanto que a doação material, sim, o recurso que nós oferecemos é resultado dos nossos esforços, resultado do nosso trabalho. Então nós fazemos um sacrifício material, mas muitas vezes não fazemos um sacrifício espiritual. Ao contrário da caridade moral, esse sacrifício é muito maior, a doação de nós mesmos. Emmanuel continua: quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Até aqui, o que foi colocado para nós por Emmanuel, ele fala sobre a gentileza como resultado da fraternidade, o perdão como resultado da justiça, a bondade como origem da confiança, o bom exemplo com a nobreza de caráter. E depois ele fala para nós que os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas. Ou seja, quando nós falamos sobre a mudança do nosso mundo, como nós dissemos lá na nossa introdução, queremos um mundo melhor, esse mundo melhor começa a ser construído com as próprias criaturas. Ou seja, parte de nós mesmos. Isso para nós, de tanto falarmos dentro dos nossos estudos, ou mesmo dentro da doutrina, de tanto falarmos que a transformação do mundo vai depender da transformação dos indivíduos, isso para nós se torna quase que algo rotineiro e algo simples de se observar. Porém nós vemos que na prática já não é bem assim. Porque nós continuamos, na verdade, querendo viver do jeito que nós estamos vivendo. Só queremos que o mundo seja melhor. Só queremos que as pessoas se transformem. Mas nós não queremos fazer o sacrifício de renunciar àquilo que para nós é prazeroso, para nós é importante. Principalmente porque depois de um certo tempo, de tantos anos de vivência que nós temos aqui, nós já criamos um modo de viver. Nós estamos separando aquilo que é prazeroso, aquilo que não é, aquilo que para nós é agradável, aquilo que é desagradável, as pessoas que para nós
são interessantes, aquelas que não são interessantes. Então nós estamos dia após dia construindo o nosso modo de viver, o nosso ambiente de viver. Então, depois de tanto tempo construindo no nosso dia a dia esse cenário, esse ambiente onde nós estamos existindo, nós não julgamos se esse ambiente é realmente um ambiente saudável ou não. Então nós simplesmente estamos aqui, vivendo a nossa vida, tendo essa ideia de que o mundo vai se tornar melhor se as pessoas se tornarem melhores, mas muitas vezes não olhamos para o espelho percebendo que o mundo vai se transformar num mundo melhor se nós também nos transformarmos num mundo melhor. Porque nós percebemos assim, esse mundo está perdido. Para esse mundo que eu quero descer. Esse mundo não tem mais jeito. Mas nós nunca falamos assim, é melhor eu sair do mundo porque eu não estou ajudando o mundo a melhorar. O mundo está perdido porque eu me perdi. Nós nunca focamos na nossa contribuição ou na nossa falta de contribuição para que o mundo se transforme naquilo que ele é hoje. A gente sempre acha que o mundo, as pessoas, a situação, tudo está errado porque simplesmente está errado e nós somos infelizes fazendo parte desse inferno no mundo físico. Então, sempre observamos que o nosso modo de viver está correto. As minhas opiniões estão certas. As minhas escolhas são as melhores, mas as dos outros não. Por isso que o mundo está o que está. Então essa conscientização que nós estamos desenvolvendo a respeito da mudança do mundo, que ela depende de nós mesmos, é aquilo que os Espíritos trazem. E é aquilo que o próprio Jesus já falou para nós. E essa frase que Emmanuel trouxe era bastante clara a respeito disso. Os recursos da criação, e quando nós falamos recursos da criação, inevitavelmente nós lembramos daquela passagem da oração do Pai Nosso. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou então, venha a nós o vosso reino. Então nós percebemos assim que esse reino dos céus, e aliás Kardec ele traz para nós uma explicação bem detalhada sobre isso no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho, no capítulo 27, se não me engano, que fala sobre as preces, e também na própria Revista Espírita, ele traz um detalhamento de cada uma das passagens da oração do Pai Nosso, e ele explica então o que significa venha a nós o vosso reino. Qual seria exatamente esse reino que nós estamos imaginando? O reino dos céus, o reino de Deus? Quais são os valores que existem que existem nesse reino que nós precisamos trazer para o nosso mundo hoje? É exatamente esses recursos da criação. E como eu falei para vocês, hoje nós vamos estudar à noite sobre as leis naturais. E Kardec procurou, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, falar sobre das leis morais. E ele trouxe para nós ali diversas leis que tratam da evolução, que tratam da realidade do nosso mundo. Destruição, trabalho, progresso, dentre tantas outras leis. Então nós vamos compreendendo quais são exatamente esses recursos da criação. Muito bem, aprendemos a conhecer os recursos, mas de que forma que esses recursos se tornam realidade aqui no nosso mundo hoje? Quando se fala sobre a lei de justiça, amor e caridade, justiça, amor e caridade. São três elementos importantes dessas leis naturais que nós desejamos que sejam aplicadas aqui no mundo. A lei de justiça, desejamos que o mundo seja justo. E desejamos viver também essa igualdade. Lei de amor, desejamos viver um mundo amoroso, fraterno, pacífico, harmonioso. E caridade, desejamos que as pessoas também vivam através do exercício da caridade, de ajuda mútua, também de fraternidade, como nós dissemos. Mas a pergunta é, qual é a minha contribuição para fazer com que a lei de justiça, amor e caridade se torne presente? Eu sou uma pessoa justa? Eu sou uma pessoa amorosa? Eu sou uma pessoa caridosa?
Então, conforme nós vamos desenvolvendo essa nossa maturidade, nós vamos começando a tomar consciência a respeito das nossas responsabilidades. E não simplesmente de atribuirmos aos outros responsabilidades que cabem, sem dúvida nenhuma, a eles, mas também responsabilidades que também cabem a mim. Aliás, essa é a parte mais importante. Porque primeiro nós temos que pensar no que eu posso oferecer, no que eu posso, o que eu posso fazer para transformar exatamente esse mundo que eu tanto desejo que se transforme. Aqui na passagem, aqui na introdução nós temos: é mais bem-aventurado dar do que receber. Ou então no próprio título diz para nós: possuímos o que damos. Então, na verdade, é o contrário. Nós vamos, então, angariando esses recursos, nós vamos, então, construindo esse nosso patrimônio íntimo como consequência daquilo que nós oferecemos, e não ao contrário. Porque a ideia que nós temos é assim: eu não tenho nada para oferecer. Se eu ganhar alguma coisa, eu divido. E ainda com aquela ideia de que dar e receber está sempre relacionado com alguma coisa material. Sempre relacionado com alguma coisa monetária, com alguma coisa financeira. Nunca com a ideia da moralidade, ou melhor, da caridade moral. Então, aqui mais uma vez, os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Então significa que nós somos os responsáveis pela difusão desses recursos da criação, e conforme nós praticamos, influenciamos aqueles também a praticarem, que por sua vez influenciarão a outros e outros e outros. Eu sempre penso num cenário que eu já trouxe para vocês aqui outras vezes. Bom dia, pessoal que chegou. Que eu já trouxe para vocês aqui outras vezes. Num ambiente, num cenário em que onde nós encontramos um ambiente escuro, completamente sem luz. E aí então nós imaginamos que cada ação que nós realizamos voltada ao bem, nós imaginamos que uma pequena chama se acende. Aqueles que são capazes de realizar um grande bem carregam tochas, vamos dizer assim. Aqueles que realizam um bem maior acendem uma fogueira, mas aqueles que realizam pequenos trabalhos acendem uma pequena vela. Então, ao imaginarmos aquele vale sombrio e escuro, nós vamos observando pequenos focos de luz que vão se acendendo. Esses focos, algumas vezes, se acendem por si só. Imaginemos então a combustão espontânea. O indivíduo começa a se transformar, ele começa a trabalhar e de repente uma luz acende. E ele então passa a brilhar no meio daquela escuridão. Um brilho menos intenso, um brilho mais intenso, mas aquele brilho começa a se destacar. E o nosso mundo é grande. Então imaginemos o nosso planeta completamente às escuras. E aí então pequenos focos de luz vão aparecendo em todos os ambientes. Esses criaram por si só as suas chamas como resultado da sua evolução, da sua própria transformação. Porém, muitos outros, a esmagadora, mas a grande e esmagadora maioria, continua no escuro, tentando encontrar felicidade sem saber como, sem saber aonde. Ele deseja ser feliz, mas ele ainda acredita que a felicidade virá, como nós dissemos no início, de uma forma miraculosa ou sobrenatural, sem que ele tenha que fazer nenhum esforço para isso. Ele acredita que o desejo dele ser feliz já será o suficiente para que ele alcance a felicidade, sem entender que a felicidade é uma construção pessoal e não simplesmente um prêmio que se recebe. Esses, então, que compõem essa esmagadora maioria, continuam esperando as coisas acontecerem. E então aparece alguém ou algumas pessoas que carregam essa luz própria, e como
aquele ritual que nós vemos algumas vezes, transmitindo essa ideia da fraternidade, do amor ao próximo, várias pessoas segurando velas e uma vai acendendo a vela do outro, a vela da outra. E aí então eu pego a minha pequena chama, acendo a vela do outro, aí ele pega, acende a do outro, e assim então vamos formando aquela grande cadeia luminosa. Quando nós falamos sobre caridade é a mesma coisa. Essa luz que brilha em mim, por aquilo que eu me transformei, no momento em que eu transmito essa mesma luz, através do amor, através das minhas ações, faz com que o outro também se ilumine. Algumas vezes, cada vez que eu tento acender aquela vela, a vela dele se apaga. Talvez porque a potência ou a concentração do seu combustível não seja ainda tão intensa a ponto de manter uma luz acesa. Então acende naquele momento, é igual aquelas velas que nós acendemos, que você acende, fica olhando, aí a chama vai apagando, apagando e apaga. Aí depois você acende de novo, ela vai apagando, apagando, até que chega uma hora que você acende e ela se mantém. Assim acontece com as pessoas, assim acontece conosco. Algumas vezes nós somos estimulados por exemplos que nós observamos, ou até mesmo por ações que praticam em nosso benefício, nós somos então estimulados a acender essa chama desse sentimento amoroso dentro de nós. Mas algumas vezes, exatamente pelas dificuldades do mundo, imaginando que o vento da indiferença, o vento do egoísmo, algumas vezes sopra sobre nossa vela e ele então se apaga. Mas algumas vezes, mesmo com esse vento todo, a nossa vela se mantém acesa. Então por isso, quando eu disse para nós aqui que os recursos da criação, que é exatamente essa chama, esses recursos são distribuídos pelo Criador com as criaturas. Então, vem a chama para nós, e essa chama então somos nós que distribuímos. Não é aquelas línguas de fogo que vêm do céu para poder manter tudo aceso, somos nós que mantemos essa luz acesa. E aqui coloca para nós também: serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Então vemos que esse calor que vem do mundo espiritual, esse calor que vem do céu, vai se manter exatamente por aquilo que nós fizermos. Possuímos aquilo que damos, e não damos aquilo que possuímos. Que primeiro nós temos que oferecer para receber, e não ao contrário, com um pensamento egoísta que diz que eu tenho que receber para depois oferecer. Em termos de recursos materiais, aí sim eu posso pensar, eu só posso oferecer dinheiro se eu tiver dinheiro. Mas quando se fala em termos de fraternidade, em termos de caridade moral, eu ofereço aquilo que eu tenho. Então a gente vai, na verdade, formando aquele círculo infinito em que eu ofereço e recebo, aprimoro aquilo que eu tenho, ofereço um pouco mais, recebo, e assim eu vou sempre evoluindo nesse ciclo. E depois ele finaliza: não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais do que o dinheiro, de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo, e em verdade encontrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Então nós vemos que o incentivo que é dado para nós é exatamente isso. Os Espíritos dizem simplesmente que nós precisamos praticar, que nós precisamos exercitar esse amor dentro de nós. Mas na verdade a gente pergunta, mas quais são as consequências
desse tipo de prática sobre nós. Quando nós começamos a ampliar nossa visão e perceber que o mundo vai se transformando gradualmente como consequência da nossa transformação gradual, nós começamos a agir com mais efetividade. A nossa vontade vai se tornando muito mais intensa. As oportunidades vão surgindo para nós com mais clareza. E por que mais clareza? Porque as oportunidades se abrem à nossa frente o tempo todo. Mas nem sempre nós percebemos, nem sempre nós vemos isso. Porque para nós ainda, por estarmos ainda voltados para os nossos próprios interesses, nós só percebemos, e isso acontece de uma forma inconsciente, não é intencional, nós só percebemos as melhores oportunidades que se revertem em nosso favor. Mas a oportunidade de fazer o bem, a oportunidade do exercício do amor ao próximo, ela existe em todo instante, em todo lugar. O tempo todo. Basta simplesmente que nós observemos e tenhamos essa vontade de aproveitar essas oportunidades. Só que essa nossa limitação ainda de entendimento, devido à nossa condição evolutiva, faz com que nós sejamos seletivos. Isso vai ser bom para mim, isso não vai ser bom para mim. Então, é aquela mesma ideia. Nós queremos receber para depois oferecer. Se nós desenvolvermos esse sentimento dentro de nós, nós veremos a oportunidade o tempo todo. E mais do que isso, quando eu disse para vocês no início que nós valorizamos muito mais a ação material do que a ação moral, quando nós começamos a desenvolver esse sentimento dentro de nós, nós percebemos exatamente que qualquer tipo de ação, ela tem o seu valor. E aí então nós aproveitamos muito mais essas situações simples do nosso dia a dia, independente das questões materiais, que embora sejam importantes, acabam se tornando secundárias se nós pensarmos na transformação moral do nosso mundo. Aí então nós aprendemos a aproveitar todas as oportunidades. Vai quando você dizia bom dia. Por isso então, dentro desse nosso estudo, possuímos o que damos, nós temos então que desenvolver dentro de nós esses valores nobres que se sustentam, né, ou melhor, que são recheados pelo sentimento de amor verdadeiro que nós tanto aprendemos, né, ou tanto desejamos aprender, porque o amor para nós ainda ele é um sentimento muito passional, ele não é um sentimento universal, como Jesus tanto ensinou para todos nós. Então, mesmo que nós queiramos fazer com que ele se torne uma realidade, nós ainda somos limitados no seu entendimento. Por isso, então, aproveitemos as oportunidades que nós temos para fazer com que ele se torne uma realidade na prática do nosso dia a dia. E a gente lembra sempre que é preciso muita coragem para saber aproveitar essas oportunidades. Porque muitas vezes ela exige de nós comprometimento. E nós nem sempre temos vontade de nos comprometermos. Porque o comprometimento significa exatamente limitar as nossas ações restritos aos nossos interesses. Quando nós nos comprometemos, e não falo em comprometimento de uma instituição, um comprometimento contratual, porque é o que nós imaginamos também, né? Assim como a caridade material é para nós a mais importante, a caridade institucional também é mais importante. Nós achamos que fazer parte de uma instituição, fazer parte de um grupo, é a melhor forma do exercício da caridade. Mas não. A ação individual é o que traz o resultado coletivo. Então, fora das instituições, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós também estamos assim. Tendo oportunidades de realizar, nos comprometendo com aquela oportunidade, com aquela situação.
muitas vezes um comprometimento superficial, mas como não é da nossa conta e eu não quero ficar arrumando problema, entre aspas, que é o que normalmente nós pensamos, nós preferimos manter uma certa distância. É daí que a caridade material se torna muito mais fácil do que a caridade moral. A caridade material, ela está restrita à matéria. A caridade moral me envolve diretamente. Não que as duas estejam separadas. Muitas vezes a caridade material, ela precisa estar envolvida com os valores morais para ter o seu verdadeiro efeito. Porque o dinheiro satisfaz a fome, mas é só o amor que preenche o indivíduo. Aquele que tem a fome saciada, mas traz um vazio dentro de si mesmo, ele sempre vai ser um necessitado. Então nós temos que pensar sempre, em todas as oportunidades, com ou sem o material, o moral sempre deve estar presente. A caridade começa com o envolvimento de nós mesmos, com a doação de nós mesmos, do nosso tempo, da nossa saúde, da nossa atenção e do nosso também envolvimento afetivo, como foi colocado exatamente por Emmanuel aqui. Então lembremos sempre que é isso que nós temos dentro de nós, é isso que nós temos que oferecer. E cada vez que nós conseguimos acender a vela daquele outro que se encontra ainda nas sombras, ou uma vela ainda muito errática, que não consegue se sustentar, é exatamente a aproximação de uma vela com a outra que vai fazer com que elas sempre se mantenham, com que elas se mantenham. Porque nós, nesse nosso mundo do dia a dia, do cotidiano, nós não temos ainda autonomia para dizermos que somos autossuficientes. Nós temos a nossa vela acesa hoje, mas amanhã ela está apagada. E aí então vem outra vela para poder nos ajudar. Então nós estamos constantemente. Então ao olharmos para o mundo hoje, pudéssemos ver aquele planeta suspenso no espaço, com aquelas luzes acesas, na verdade elas não estão acesas, elas estão piscando. Porque ora ela está acesa, ora ela apaga. E são poucos os focos de luz que se mantêm constantes. Então aquele pisca-pisca que fica no nosso planeta é exatamente isso. São as nossas fraquezas, as nossas vacilações, são os nossos bons momentos, os nossos maus momentos. Então há necessidade de fazermos um trabalho constante para nos fortalecermos cada vez mais. E entendemos exatamente a importância e a responsabilidade que todos nós temos. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, né? O Dudu colocou, né, que estamos em alerta, precisamos rever as nossas doações. Para saber exatamente o que estamos doando e também de que forma que nós estamos doando. Porque a forma também tem significado. Tem aquela passagem que eu já falei para vocês, em que Joana de Ângeles chama atenção, dizendo que nós sempre praticamos a caridade esperando que o outro nos agradeça, esperando um obrigado em troca. E se o outro não agradece, a gente não faz mais. Só que nós não conhecemos exatamente o que se passa dentro daquela pessoa. Quantos nãos ela já recebeu, quantas vezes ela já foi constrangida, e a caridade para ela se torna, pelo endurecimento que ela vive, se torna quase que uma ofensa. E na verdade ela demonstra apenas uma patologia da alma. E é essa patologia que será tratada exatamente com a terapia do amor. Porque a gente lembra, né, que as pessoas não se tornam endurecidas por dentro. As pessoas não são endurecidas por dentro. Elas se tornam endurecidas. Exatamente pelas circunstâncias que elas já viveram. Então não façamos simplesmente esperando uma resposta, um retorno. Façamos pela vontade de fazer. Façamos pela oportunidade. Desenvolvamos esse nosso sentido, essa nossa sensibilidade, para percebermos o momento em que nós podemos oferecer aquilo que nós temos de melhor. Aí sim nós vamos ver o mundo se transformar. Se não o mundo à nossa volta, porque é um processo de transformação longo, que nós nem sempre conseguimos acompanhar, conseguimos transformar o nosso mundo íntimo. Esse é um fator essencial. Angelina, ouvir o irmão em silêncio é uma caridade também. Como eu falei para vocês, a forma de nós praticarmos a caridade
ela é infinita. E cada um de nós vai desenvolver exatamente essa sensibilidade para percebermos onde, como, quando e para quem nós podemos exercer. E isso vem através da sabedoria. E todos nós, entendendo exatamente o efeito da caridade, entendendo exatamente a forma de praticá-la, é que nós teremos essa percepção mais aguçada. E somente através do exercício também nós vamos aprender. Através do exercício constante. Porque nós vamos aprender também pela experiência. Ninguém aprende a ser caridoso por teoria. A caridade vem através da prática. E nós vamos saber exatamente o efeito que isso provoca sobre o outro e o efeito que isso provoca sobre nós mesmos. Sem o exercício, não adianta. O amor é um sentimento, um valor que não se aprende na leitura. Ele só é aprendido na prática. A leitura nos ajuda a entendermos toda a sua fundamentação, entendermos as situações em que pode ser praticada, mas ele só pode ser sentido dessa forma. Seria mais ou menos como se nós lêssemos uma receita de uma comida, de um doce, de um bolo maravilhoso, e nós não comêssemos. Então eu vou pegar para vocês, vou mostrar uma receita maravilhosa de bolo de chocolate, e aí então vocês ficam imaginando se o bolo de chocolate é gostoso. Até uma foto, como eu sou caridoso, eu vou mostrar uma foto também de um bolo de chocolate. E aí então nós vamos ficar olhando para a receita e olhando para o bolo. Apenas isso. Assim é o amor. Paulo de Tarso, ele falava, né, que sobre aquela, e o Renato Russo falou muito bem isso numa das suas músicas, né, que o amor ele deve ser vivido, né, que o amor sem ser praticado, ele é como um sino que não bate. E você se lembra, né, daquela passagem de Camões, também, que aprimora ainda mais essa passagem, mas ele fala do amor de várias formas que, se não for vivido, ele é vazio. O amor é um fogo que arde sem se ver. Ou seja, se você não sentir ele arder, você não adianta, você não vai viver essa experiência. Então que tentemos, né, nos esforcemos para isso, para fazer com que ele seja praticado tanto quanto possível, para que nós vivamos essa experiência. Isso vai beneficiar quem recebe, mas nós somos os maiores beneficiados, porque nós sentimos o efeito sobre nós e podemos perceber o efeito sobre as pessoas. É isso. Fechando por aqui então, pessoal. Deixamos então como lição de casa, né, damos o que possuímos, nós possuímos o que damos, para desenvolver um pouco mais as nossas reflexões. O Gilson colocou, né, tolerância, compreensão, empatia, etc. são formas fundamentais nos nossos relacionamentos. Se não temos essas qualidades, devemos adquiri-las para poder doar.